Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Corte e hoje nós vamos falar das cenas deletadas de Frozen 2. Se tem um assunto do qual a gente já falou muito aqui no canal, foi Frozen 2, mas parece que nunca acaba, sempre tem coisa nova pra gente conversar. Recentemente foi liberada a versão digital do filme e o DVD lá nos Estados Unidos, então foram liberados vários extras e eu vim aqui hoje para a gente poder conversar sobre as cenas deletadas. No total nós temos 5 cenas que saíram com essa versão digital do filme e essas são todas cenas que já tem uma animação bem no estilo rascunho, então é algo que os diretores, os roteiristas realmente chegaram a pensar em estar no filme, mas em algum momento eles decidiram cortar. Nessa versão digital e no DVD tem até uma pequena explicação antes de cada cena da diretora e do diretor, conversando e falando sobre o que seria essa cena, qual que era a ideia para essa cena, e algumas até eles dizem de por que foi cortada. Conforme eu for explicando aqui o que acontece em cada cena, eu vou mostrando um pouquinho desses rascunhos para vocês verem mais ou menos como seria e vou dizendo o que eu acho que essa cena teria mudado no filme. Se tem uma coisa que a gente já conversou bastante também foi de como que eu achei que o filme do Frozen 2 me decepcionou um pouco. Eu esperava bem mais dele, principalmente esperava mais respostas, mais da mitologia, mais da magia e acabei saindo dele um pouco mais confusa do que quando eu entrei. Se você não assistiu minha resenha, eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós temos toda uma playlist aqui no canal falando sobre Frozen 2, em que eu falo sobre o filme, falo teorias antes do filme sair, falo sobre o livro Frozen 2 A Floresta Sombria e agora a gente vai ter esse vídeo falando sobre as cenas deletadas e vamos ter um outro vídeo, uma segunda parte, em que eu falo sobre as 4 músicas que foram deletadas da trilha sonora e que também fariam bastante diferença no filme. Então vamos lá! A primeira cena, que se chama Prólogo, foi a única que eu não achei para conseguir assistir. Oi gente, eu tô aqui invadindo o vídeo, porque na hora de editar eu achei a cena do prólogo pra assistir e não tem nada a ver com o que eu tinha comentado no vídeo, então eu vou contar aqui por áudio e mostrando pra vocês a cena. Inicialmente, na ideia do filme, a gente teria a cena do prólogo, que é a cena em que o rei Agnar tá contando sobre a guerra entre Arendelle e Snortruder, e essa cena teria sido maior. Nessa cena deletada, a gente teria a rainha Iduna quando criança, lá no meio da floresta, assustada e correndo no meio da guerra, tentando se esconder e ao mesmo tempo procurando a sua mãe. Só com isso já daria pra gente ter certeza de que, obviamente, ela tinha uma família e ela provavelmente se perdeu da sua família durante a guerra e eles acabaram morrendo. O que é algo que me deixou muito em dúvida enquanto eu assistia o filme, porque em momento nenhum eles comentam sobre a família dela e o que teria acontecido com eles. Aqui nessa cena deletada a gente estaria vendo que ela se perdeu da sua mãe e estaria correndo pela floresta tentando achá-la. Enquanto ela está correndo e tentando se esconder dos soldados de Arendelle e da guerra que está acontecendo, a gente vê uma figura misteriosa, meio que encapuzada e alta, que vem e a ajuda. Essa figura seria o quinto espírito. Então sim, a gente teria tido outros quintos espíritos antes da Elsa, o que também faz muito mais sentido. Durante o resto da cena, a gente vê o rei de Arendelle, o avô da Anna e da Elsa, ele tá ali no meio da guerra, com o Matias e o rei Agnar criança, e ele tá perseguindo esse quinto espírito. Então aqui a gente também veria que sim, foi a Arendelle que acabou com esse quinto espírito. O rei que acabou matando esse quinto espírito, que seria o protetor ali da floresta na época, que fez com que a floresta se rebelasse e os espíritos saíssem de harmonia e acabassem trancando a floresta. Depois disso, a rainha Iduna vê o rei matando o quinto espírito, e aí o Matias vem e acaba salvando ela e o rei Agnar. Ele que teria colocado os dois naquela carroça que a gente vê no filme do Frozen 2 e teria mandado eles de volta para Arendelle, enquanto ele mesmo teria voltado tentando achar o seu rei, porque ele não sabia o que tinha acontecido.
Eu acho que essa cena teria feito muita diferença no filme, porque a gente teria a confirmação de que existiam outros quintos espíritos antes da Elsa. A gente teria a confirmação de que a rainha Iduna se perdeu da sua família e provavelmente sua mãe acabou sendo morta durante a guerra. E a gente teria uma explicação mais plausível de como que a rainha Iduna e o rei Agnar conseguiram escapar juntos da floresta antes que ela se fechasse para sempre. Também no final da cena, enquanto a gente vê a Iduna e o Agnar sendo levados embora da floresta, a gente escuta aquele canto do quinto espírito mostrando que ele foi morto e que os espíritos da floresta estão se rebelando e não estão mais em harmonia com os humanos. A próxima cena se chama Secret Room, ou Quarto Secreto, e na minha opinião é a que mais mudaria o filme e que mais acrescentaria a ele. Essa cena foi tirada do livro Frozen 2, A Floresta Sombria. É algo que realmente acontece nesse livro, é algo que a gente descobre no livro. E os diretores tiveram a ideia de trazer isso para o filme, mas depois acabaram cortando. No filme, o Olaf descobriria esse quarto secreto que existe dentro da biblioteca e ele contaria para Anna e para Elsa. As duas irmãs iriam até lá para ver o que era esse quarto e o que teria dentro dele. Chegando lá, elas descobrem que é um local cheio de livros, plantas, objetos e que parece ser um local de estudo. Elas ficam bem surpresas em descobrir esse novo segredo, esse novo quarto, e de início elas pensam que esse seria um quarto do pai, do rei Agnar, que ele usaria para estudar magia. A gente vê a Elsa olhando algumas estantes em alguns livros e ela percebe que todos eles falam sobre algum tipo de magia ou de mito e de lenda. Até que em cima de uma mesa ela pega um livro e na verdade ele é um journal, uma espécie de diário, onde seu pai estaria estudando sobre ela mesma. O rei Agnar estaria estudando sobre a Elsa e os poderes dela. Enquanto isso, do outro lado do quarto, a Anna olha uma cômoda e dentro dela ela descobre o chale da sua mãe. Sim, aquele chale que a gente vê elas usando durante todo o filme, ela descobriria aqui nessa cena desse quarto secreto. Enquanto a Elsa tá ali folheando o journal, ela fica meio curiosa e meio de ver que todas as páginas meio que falam sobre ela e sobre a sua magia. A Anna vai até lá para dar uma olhada e ela percebe que aquela letra não é do pai delas, mas sim da mãe. Era a rainha Iduna, que era a dona daquele quarto secreto e estava estudando a própria filha e estudando magia. Ela queria respostas de por que a Elsa tinha magia e como ela poderia ajudar sua filha. Em um momento dessa cena, daria um foco em uma das páginas do journal e a gente pode perceber nela que ali a rainha Iduna, estudando e pesquisando, ela descobriu que as luvas ajudariam a Elsa a esconder e a guardar os seus poderes. Então, lá no primeiro filme, quando a gente vê o rei Agnar dando a luva para Elsa, na verdade, teria sido a rainha Iduna que teria chegado até essa conclusão e pedido para ele entregar as luvas para a filha. Numa outra página, a rainha escreveu que ela não achou nenhuma recordação de algum outro humano que tenha nascido com poderes, apenas em lendas e mitos muito antigos e que nenhum deles teve um final feliz. Se essa cena tivesse no filme, ela provavelmente estaria bem no início, antes de Into the Unknown e antes da Elsa acordar os poderes da floresta. E nela, as meninas provavelmente descobririam logo no início que a sua mãe era Northuga, e a gente teria meio que uma aparição mais plausível para esse chale da rainha. Porque durante o primeiro filme, em momento nenhum, eles comentam sobre esse chale, ou a gente tem as meninas usando ou falando alguma coisa sobre ele. E aqui no segundo filme, elas estão sempre agarradas com ele, falando que em momentos que elas estão tristes, em momentos que elas estão pensativas, elas usam para lembrar da mãe, e elas carregam isso durante o filme inteiro. Então eu achei que ficou meio estranho que do nada esse chale aparece e é algo tão precioso para elas. Então eu acho que com essa cena, se a Anna tivesse achado esse chale dentro do quarto secreto, faria muito mais sentido. Porém, se essa cena tivesse no filme, não faria muito sentido o rei Agnar não saber que a sua esposa era Northuga. Até porque ela teria esse quarto e estaria estudando sobre magia e sobre lendas antigas e principalmente lendas do seu povo. Então não faria muito sentido que ele não soubesse. Mas também essa cena poderia reforçar a ideia de que lá no início foi ela que mandou dar as luvas para Elsa e de que era ela que sabia dos Trolls e que os Trolls poderiam ajudar.
Naquela cena no primeiro filme em que a gente vê a mão do rei Agnar procurando em alguns livros, provavelmente poderia ter acontecido dentro desse quarto secreto. Ele estaria olhando nos livros da Iduna até achar um que ela teria mandado ele procurar que falasse sobre os Trolls. Eu achei essa cena extremamente interessante, acho que ela traria um pouco mais da rainha para o filme e um pouco mais desse envolvimento dela com a magia e com essas questões. Como eu disse, essa cena foi retirada do livro A Floresta Sombria, mas existem algumas pequenas diferenças. No livro, quem descobre esse quarto são o Olaf e a Anna quando eles estão na biblioteca. O Olaf, sem querer, acaba mexendo em uma estátua de um cavalo, que provavelmente seria do Nock, e quando ele mexe nessa estátua é revelado esse quarto secreto. A Anna fica super animada com esse quarto em descobrir essas coisas novas sobre magia, e ela quer se agarrar àquilo e mexer naqueles livros e saber mais. Enquanto depois, quando ela mostra o quarto para Elsa, a irmã fica incomodada e não gosta muito dessa ideia de ter mais um segredo dos pais que ela não sabia. Na cena do livro também a gente não tem esse journal específico em que a rainha estaria estudando sobre a Elsa ou falando diretamente dela, mas sim um outro livro sobre magia e mitos em geral. Enquanto a Anna está folheando, ela consegue ver que em alguns cantos tem anotações com a letra da rainha e em alguns momentos ela faz menções à filha. A próxima cena se chama Elsa's Dream, ou Sonho da Elsa, e ela provavelmente entraria no filme no lugar de Into the Unknown. Essa cena aconteceria ali logo depois da noite de charadas, depois que as irmãs têm aquela conversa e acabam dormindo juntas no quarto. Enquanto as duas estão ali dormindo, a Anna acaba sendo acordada por pequenos flocos de neve que estão por ali. E quando ela olha para o lado, ela vê que a Elsa está sonhando e em cima da sua cabeça e ali ao redor, ela consegue ver o sonho da irmã sendo conjurado e sendo mostrado em figuras de neve. Imagina que legal a gente poder ver os sonhos e os pesadelos e o que a Elsa está pensando através de figuras de neve. A gente vê que a Elsa está sonhando com a sua mãe, com a rainha Iduna, mas quando ela ainda era bem mais nova e vivia na Floresta Encantada. A gente tem a menina Iduna correndo por entre as árvores e pela floresta e se divertindo. E a Anna começa a acompanhar esse sonho ao longo do quarto. Até que em um momento a pequena rainha Iduna para assustada e a gente vê várias figuras se formando e parece que vindo atacá-la. Pela roupa e pela uma espécie de arma que eles estão segurando, parecem que são soldados que estão atacando ela e a floresta. Nesse momento, o sonho da Elsa começa a ficar mais perturbado e a gente vê os espíritos do fogo e do vento se juntando ali no sonho e meio que formando um furacão gigante para tentar proteger a floresta. Nesse momento, a Anna já está assustada e algumas coisas no quarto, como vasos, começam a se quebrar e a janela de vidro é aberta por causa dos poderes da Elsa e desse sonho dela que está tão vívido. A gente vê na cama que a Elsa está ficando cada vez mais preocupada e mais angustiada e ela acaba usando os seus poderes para tentar se defender do seu pesadelo. Ela libera os poderes pela mão e a Anna consegue abaixar na hora e esses poderes vão pela janela, acertam a chuva e formam os cristais de gelo que a gente tem no filme com as marcações de cada um dos espíritos da floresta. Então aqui essa cena ela entraria exatamente no momento de Into the Unknown, porque ela começa logo que a cena da Noite da Charada termina e ela terminaria com os cristais e com a Elsa acordando os espíritos da floresta. Com essa cena a gente perceberia que os poderes da Elsa estão tão fortes que eles estão se manifestando enquanto ela dorme e que o chamado do vento do norte e da sua mãe também estão tão fortes para ela que estão fazendo ela sonhar com o passado e com coisas que já aconteceram e ela não sabia que aconteceram, não sabia que teria existido para realmente conseguir sonhar com aquilo. A gente tem uma outra cena deletada que envolve o Nock, o Kristoff, o Olaf e a Anna. Parece que essa cena seria depois que a Elsa já é o quinto espírito e ela tá ali de volta e reencontra a Anna e todo mundo e ela apresenta o Nock para eles. E aí nesse momento a gente teria a interação desses personagens com o Nock. Essa cena ela teria sido inspirada em um mito nórdico específico que diz que o Nock ele consegue ver a alma das pessoas, ele consegue ver o que você tem no seu coração e ele saberia se você guarda algum segredo, se você está mentindo para alguém.
e se ele visse que você tá mentindo, ele tentaria te afogar. Então, os diretores e os roteiristas começaram a brincar com essa ideia e pensaram, se a gente colocar que o Kristoff não tá completamente feliz vivendo no castelo de Arendelle e tendo essa nova vida, se a gente colocasse ele meio que para enfrentar o Nock e ter que revelar essa mentira para todo mundo. Então, a cena começa com o Nock vindo encarar o Kristoff mesmo, meio querendo que ele o monte. Mas a gente vê que o Kristoff tá com medo, não quer chegar perto. E aí o Olaf pergunta se ele tá com medo de que o Nock veja os segredos do seu coração. Ele diz que não, mas que ainda assim não quer montar no cavalo. Aí a Anna vai lá e pergunta, você realmente está com medo? Aí ele já diz, não, claro que não, eu vou tentar. Aí ele vai lá e sobe no Nock. E a gente vê o Nock indo correr por cima da água com o Kristoff montado. Por um momento, o Kristoff começa a ficar feliz e animado com aquela nova aventura de montar um cavalo de água, até que do nada o Nock ele meio que se desfaz e derruba o Kristoff dentro da água. A Anna e o Olaf ficam assustadas e a Anna diretamente pula na água para tentar salvar o seu amor. A gente vê embaixo d'água que o Nock está realmente tentando afogar o Kristoff, até que a Anna chega lá e consegue resgatar ele. Quando eles chegam na superfície, a Anna pergunta se ele tá bem, ele diz que sim, e ela fala, então quer dizer que você realmente está escondendo alguma coisa, o que é? Aí ele fala, é que eu não gosto muito de usar as roupas de seda. E ela manda a brincadeirinha do, tudo bem, eu prefiro você de couro, de qualquer jeito. Que é uma frase que acabou ficando no filme lá no final, quando a gente tem a coroação dela e ele tenta se arrumar todo pra ela. Porém, aqui, logo depois que ele fala isso, a gente vê que a água vem dar meio que um tapa assim nele, dizendo que ele tá mentindo de novo. E aí a Anna realmente começa a ficar preocupada e pergunta, mas você realmente tá mentindo? O que é? Pode me contar. E ele fala que não é nada demais. E aí vem o Nock novamente e o afunda mais uma vez. E a cena acaba. Se essa cena tivesse sido mantida no filme, a gente teria um pouco mais do Kristoff, que eu acho que ele acabou faltando no filme, faltou espaço para ele. E também a gente teria essa nova ideia, essa nova coisa de que ele não tá se sentindo completamente confortável com essa nova vida no castelo e essa vida de regalias da realeza. E eu acho que isso poderia ter sido um ponto muito interessante para ele e a Anna conseguirem contornar juntos e faria o relacionamento deles um pouco mais forte. Porém, com essa cena a gente poderia aqui criar uma teoria lá pro primeiro filme de que teria sido o Nock que acabou matando os pais das meninas. Como ele teria isso de ver o coração das pessoas e saber quando elas estão mentindo, quando os dois iriam com o seu barco através do Mar Negro, que já parece ser um pedaço do oceano bem mais violento e mais perigoso, e parece também ser o território onde o Nock fica, por eles estarem escondendo várias coisas das filhas e fazendo elas esconderem coisa uma da outra, poderia sim ter sido o Nock que acabou derrubando o barco e fazendo os dois morrerem afogados. A última cena deletada se chama Place of Our Own, ou algo como Um Lugar Nosso, e ela é a mais emotiva e emocionante de todas, sem dúvida nenhuma. Nessa cena a gente tem a Anna e a Elsa, depois que a Elsa já é o quinto espírito. Provavelmente ela aconteceria ali no final, logo depois que a Elsa e a Anna se reencontram. E a Elsa vira para Anna e fala que quer mostrar uma coisa para a irmã. Ela usa os seus poderes de gelo e o fato de que a água tem memória e acaba formando ali uma cena com neve e com água que mostra os pais delas, o rei Agnar e a rainha Iduna. Nessa cena a gente vê que os dois estão conversando e a rainha fala para o rei que ela está preocupada com a Anna e queria contar logo para ela a verdade sobre os poderes da Elsa, que ela acha que agora a Anna está mais velha e ela está mais madura e conseguiria ser responsável perto da irmã e desses poderes. O rei fala que o medo que ele sente não é pela Anna, mas sim pela Elsa, porque tanto a alegria quanto o medo fazem os poderes dela ficarem muito mais fortes e fora de controle. E ser reunida com a irmã poderia acabar fazendo ela perder o controle e acabar machucando alguém novamente sem querer. A rainha fala que se tem alguém que pode ajudar a Elsa, essa pessoa com certeza é a Anna, que ela tem tanto amor no coração que ela poderia ajudar o mundo inteiro. O rei fala que ela tá certa e promete que assim que eles voltarem de viagem, eles vão contar para Anna a verdade sobre a irmã.
Mas infelizmente a gente sabe o que aconteceu e a Anna acabou descobrindo os poderes da Elsa de outro jeito. Enquanto a Anna tá vendo essa cena dos pais, ela tá ali chorando e assim que acaba ela vai lá, abraça a irmã, agradece por ter mostrado isso e a Elsa diz pra Anna: olha como eles acreditavam em você, eu também acredito. Eu acho que essa cena ela mostraria como que os pais das meninas eles estavam realmente preocupados com o bem-estar dela e tudo que eles fizeram no primeiro filme foi realmente achando que eles estavam fazendo o melhor e o quanto eles se sentiam culpados por ter que separar as meninas e por ter que estar mentindo para as filhas. E também mostra o quanto eles acreditavam na Anna e sabiam da força que ela tinha e como que esse amor que ela sentia realmente poderia ser a chave de tudo que eles estavam procurando. Além de que essa cena também ajudaria a Anna a se sentir mais confiante e a se preparar melhor para esse novo papel dela como rainha de Arendelle. Eu realmente gostei muito dessas cenas deletadas, eu acho que elas teriam feito muita diferença no filme. Eu acho que principalmente por trazerem mais da rainha Iduna, trazerem mais do passado dela, da relação dela com o rei, como que eles realmente viam as filhas e como tudo que eles fizeram no primeiro filme mexeu com a vida deles, da família deles. Eu acho que também traria um pouquinho mais da cultura e da mitologia de Arendelle. E eu realmente fico muito triste que a Disney tenha tido que cortar todas essas cenas. Eles tiveram que cortar basicamente 30 minutos do filme porque ele estava muito grande e não seria um filme tão atrativo para as crianças, que acaba sendo o maior público-alvo da Disney e desses filmes de princesa e de franquias como Frozen. Mas ainda bem que a gente tem esses extras e esses DVDs e coisas pra gente poder ver tudo isso e continuar imaginando como poderia ter sido o filme e criar um pouquinho mais de teoria. Me conta aí embaixo qual dessas 5 cenas você gostaria que tivesse no filme e o que você achou sobre elas. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Daqui a pouco eu vou trazer a parte 2 em que eu falo das músicas deletadas de Frozen 2. Me segue nas minhas redes sociais para a gente poder continuar conversando e até a próxima. Tchau!